Bom dia, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus e a sabedoria do Senhor possa nos abraçar nessa manhã, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para adorar o Teu santo nome. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. O Senhor merece o melhor de nós, para que a gente possa cada dia ser grato ao Senhor pela salvação, pela direção que o Senhor nos dá. Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, das adversidades, o Senhor disse: eu sou o bom pastor, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, pode vir as tempestades, o Senhor estará conosco. Pode vir, ó Deus, as adversidades, as decepções da vida, o Senhor estará conosco. Obrigado, ó Pai, porque a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode se derramar diante do Senhor, na certeza absoluta, o Senhor nos ouve, e o Senhor está do nosso lado, e o Senhor está dando direção, para a gente possa poder, a cada dia da nossa vida, poder viver experiências lindas com o Senhor, de superação, de confiança, e sabendo que o Senhor continua no controle absoluto do universo e da nossa vida também. Pai, que nesta manhã deliciosa, gostosa, a gente possa adorar aquele que é santo, aquele que não se corrompe, aquele que tem cada momento uma palavra muito especial para nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, ninguém pode impedir a Tua vontade. É por isso que nós estamos aqui, para agradecer e dizer: Senhor, Tu és santo, santo, maravilhoso, Deus tremendo. Nós adoramos o Teu nome, no doce nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amados. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Deus onipotente.
Glórias a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom Ficou dia. bom não, né? Ficou bom não, né? Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom estar com os irmãos aqui para juntos louvarmos o nosso Deus. Né, Benevides? Vamos continuar cantando Santo, Santo é o Senhor. Vamos louvar agora o seu nome. Vamos exaltar o nome do Senhor a cada dia, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor. Então, quem souber as vozes desse hino, cante com alegria. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem, cada dia está pior, né? Mas vamos lá. Doacir está aqui, estou enxergando. O Éder está ali, pode cantar também, que eu estou enxergando. Paulo Kudlov, solta esse baixo, meu filho. Ô, Toniel, aquele tenorzão aí, você é o Dorival aí. Benevides, você nem precisa falar, né? Meu quarteto já quer essa voz daqui a pouquinho. Eliana, canta contrato perto do Ronaldo aí. Vamos lá cantar com alegria. Tia Partir? Tia, contrato aí. Vamos cantar com alegria todos, porque é a hora de louvar ao Senhor. Paulo Camiseta? Paulo Camiseta. É você, meu filho. Vamos cantar com alegria. Vamos lá? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, ouvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje. Temos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glórias a Deus. Cumprimenta o seu irmão, diga: exaltado seja o Senhor para sempre. Cumprimenta, cumprimenta. Exaltado seja o Senhor para sempre. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Vamos orar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Semana passada, tivemos em nossa igreja um concerto didático de cordas. Se você não pôde prestigiar, mas tem interesse em aprender música, inscreva-se em um dos cursos do SEM, Centro de Ensino Musical.
bem-sucedida, é preciso um alicerce sólido e seguro, que é a Bíblia, nosso manual de instruções. Se o seu filho já entregou a vida para Jesus e se decidiu pelo batismo, por favor, faça conosco a inscrição gratuita do curso preparatório, que terá início dia 10 de março, domingo às 17 horas. Queremos ressaltar que os pais são discipuladores de seus filhos e, por esse motivo, devem participar das aulas de batismo com eles. Crianças de 8 e 9 anos, informações com o pastor Aldezir. Pré-adolescentes de 10 a 14 anos com a tia Tati. Inscrições pelo site da igreja, no link Curso de Batismo do Mini. Vem aí a Escola do Mini Discípulo 2019. O objetivo é capacitar crianças e pré-adolescentes entre 8 e 14 anos que já foram batizados, a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor, como discípulos dele. As aulas começam dia 10 de março, domingo às 10 horas. Faça já a inscrição pelo site da igreja. O valor é de R$ 25, que equivale a uma camiseta do aluno, e o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Mas, se você já tem a camiseta, a sua inscrição é gratuita. Ninguém pode perder essa oportunidade de crescimento com Deus. Mais informações, fale com a tia Tati. O Ministério Infantil realiza periodicamente um culto preparado com muito carinho para consagrar essas joias preciosas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em nosso site. Podem participar membros da igreja e outras pessoas que sejam apresentadas via célula ou por casais da igreja. As vagas são limitadas e os excedentes deverão aguardar o próximo encontro. O culto acontecerá no dia 6 de março, uma quarta-feira, às 19h30, aqui no templo. Se você conhece alguém que pode participar, convide. O pastor Gilson Brenner, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do colégio pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a assembleia regular do mês de fevereiro. O Mini é um lugar onde as crianças têm a oportunidade de conhecer a Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ali, tudo é preparado com amor, considerando as capacidades e necessidades de cada faixa etária. Servir no Mini é uma das coisas mais especiais da minha vida. Desde 2011, quando Jesus me chamou para este ministério, eu me sinto honrado. Investir na vida dos bebês é como lançar a semente em terra boa. São muitos desafios, mas sempre peço ao Senhor que me use de maneira que o agrade. A maior recompensa é vê-los repetindo o versículo, ouvindo a história tão atentamente, orando tão espontâneos, dizendo amém. O que eu ganho com isso? Paz e gratidão. À medida que vejo o nome de Jesus sendo conhecido ali na salinha, minha maior motivação é agradar o Senhor. Venha você também viver uma experiência semelhante. Deus deu dons à igreja. Quem sabe o seu é trabalhar conosco? Você que é membro da igreja e deseja investir nessa geração, participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 22 e 23, próxima sexta e sábado às 19h30, aqui no templo. Faça já a sua inscrição no site de nossa igreja. Nesta quinta-feira, dia 21, às 14h30, teremos uma tarde especial com o Cine Viva a Vida. Venha participar e comer pipoca junto com a gente. Você é nosso convidado especial. Ah, traga um amigo com você. Anota aí, Cine Viva a Vida, nesta quinta, às 14h30. A Primeira Batista é uma igreja centenária, comprometida com a Palavra de Deus e conectada. Para facilitar seu acesso a inscrições, informações, dúvidas e muito mais, criamos e disponibilizamos o aplicativo da Primeira Batista. Você pode baixar em seu celular e ficar muito mais atento às nossas atividades. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play. Somos apaixonados por Deus e por pessoas, por isso queremos estar conectados a cada um. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site, boletim, redes sociais ou aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.
Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar mais uma vez com vocês, cantando, louvando o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar o Drops desta semana. Ele está falando sobre o tempo a sós com Deus. Nós fizemos uma série falando sobre o culto doméstico, que é muitíssimo importante. Hoje nós estamos falando sobre o TSD. Uma criança que ela tem culto doméstico, assim, eu gosto de enfatizar que o culto doméstico é importante que ele exista. Ele não precisa ser 100%, todo dia, ou você ter todas aquelas coisas que a gente sugeriu ter. Ele precisa existir. Um dia você faz só história, outro dia você faz história, oração e canta, outro dia canta e ora, mas precisa ter um momento onde você pare com o seu filho. Isso vai ajudar essa criança a fazer o tempo a sós dela com Deus sozinha. Uma criança que não tem culto doméstico, ela vai ter muito mais dificuldade em se relacionar com Deus. Primeiro você faz com ela através do culto doméstico, depois ela consegue fazer sozinha. Então, essa semana nós estamos enfatizando. O nosso Drops tem algumas ideias de como você pode ajudar o seu filho. Nós vamos ficar em pé e nós vamos ler o que está aqui dentro dessa parte em branco com azul. Vamos ler? Crianças não precisam de amigo imaginário porque têm a Deus. Crianças e pré-adolescentes podem contar tudo a Deus, que guardará segredo. Bíblia e oração são partes integrantes desse momento. Um relacionamento se fortalece com a constância, assim também no TSD. Muita criança tem amigo imaginário porque não tem Deus. Uma criança que tem Deus pode chamar Deus para brincar junto. Pode conversar com Deus durante o dia. A minha mãe já tinha avisado o meu pai, quando ela era viva, ela falou assim, o seu pai já sabe. Quando eu estou ajoelhada aqui no chão da cozinha, gritando com as mãos para cima, eu não estou doida, eu estou orando. Então, não é amigo imaginário, é alguém que sabe que pode conversar com Deus a qualquer momento. A criança pode ter isso, né? Um amigo que ela conversa, o adolescente ele tem uma pessoa que não vai contar para ninguém, ele fala com Deus, né? Então, é isso. Então, acesse, mande para outras pessoas, incentive o seu filho, ajude-o a fazer o seu tempo a sós com Deus. Quero enfatizar que essa semana nós vamos ter a nossa facilitação e a primeira palestra será imperdível. Quem fizer inscrição vai poder assistir a palestra. Tem uma mulher que vai falar sobre crianças com dificuldades, pais que têm filhos com autismo. Nós temos recebido muitas crianças assim. Os professores são voluntários e eles precisam de conhecer mais essas crianças para atender melhor e controlar o ambiente. Então, nós vamos ter... Então, as nossas capacitações, gente, olha, quem não vem, perde. É bom para quem é pai, não só para quem quer trabalhar no Mini. Mas é sempre... As pessoas se apaixonam, no fim, acabam ficando com a gente, que é ótimo. Hoje, vou falar um pouquinho sobre uma garotinha, chama Isabela. A gente chama de Bebel. É Isabel, acho que é o nome dela. A gente chama de Bebel. E ela sofreu um acidente ontem, ela foi atropelada. Ela é filha do Rodrigo e da Carla, que são... A Bebel é neta do Edson e da Edna. E a situação, ela estava... Sempre as pessoas querem, mas como foi, né? Então, tinha um grupo... Eles estavam na casa de uma das avós, e uma parte da família estava de um lado da rua e a outra parte da outra. E a criança não avisou nada e saiu correndo porque queria ficar com o pai que estava do outro lado. Aí veio um carro, bateu. Segundo o Rodrigo, ela subiu mais alto que o capô mais alto que a altura do carro. Caiu. Então, no começo, eles achavam, os médicos disseram que havia várias fraturas. Graças a Deus, Deus não permitiu, não houve fraturas, mas expostas. Mas não houve fraturas. Até onde eu sei, não houve fratura, mas houve um problema no tendão do joelho. E ela passou por uma cirurgia ontem à noite, ficou 5 horas em cirurgia. Então, até onde eu sei, qualquer arranhão, então é melhor não deixar a criança brincar em asfalto, porque qualquer arranhão em asfalto é muito sério. Eu não sei porquê, mas o asfalto produz muita infecção. Nós tivemos problema com a nossa filha uma vez. Deu uma raladinha dessas de braço, assim, só que foi no joelho. E foi no asfalto.
ela teve que tomar antibiótico, porque o negócio inchou e tal. Então, é um negócio perigoso, né? Então, nós temos que orar. Ela está bem, a família está bem. O melhor é não ficar ligando agora, nesse momento, né? Eles estão cuidando desse caso. A gente orando, a gente faz muito mais, né? Porque lá por cima, né? A gente faz assim e ajuda lá. E depois que as coisas estiverem mais calmas, eu sei que tem muitos que amam essa família. Então, use o seu amor como motor das suas orações. Vamos orar agora. Pai, nós te adoramos, falamos lá em cima agora há pouco, ó Pai, que mesmo que estejamos em tragédia, mesmo que aconteça o pior nas nossas vidas, o Senhor continua sendo nosso Deus, nós continuamos te adorando. Nosso coração ficou muito triste ontem, porque a Bebel é muito especial, muito docinha. Imaginar que ela sofreu, que ela teve dor, imaginar como a família, nós nos colocamos no lugar, nosso coração ficou apertado. Nós oramos e o Senhor, ó Deus, a livrou dessas fraturas, Pai, mas ficou ainda alguma coisinha para cuidar, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer mostrar o teu amor sobre a vida da Bebel, sobre a vida dessa família. E nós agora, como igreja, estamos unidos em oração, estamos diante do Senhor, colocando a Bebel. Ó Deus, que a tua mão preciosa esteja sobre ela. Ó Pai, que toda enfermidade, toda dor, toda coisa que tenha se deteriorado, Pai, qualquer problema, o Senhor sabe, o Senhor vê muito melhor do que nós. Que o Senhor esteja curando, para que o teu nome seja ainda mais glorificado e mais exaltado, Pai. E que ela possa lembrar que um dia o Senhor a livrou da morte. O Senhor a livrou de dores maiores, de problemas maiores. O Senhor cuidou da Bebel. Obrigada porque o Senhor cuida de todos nós. Todos nós estamos, ó Deus, assim, a um ponto de passar por isso ou mais. Mas o Senhor nos tem livrado, estamos aqui, queremos te adorar. Agora que vamos subir, precisamos também da tua presença, Senhor. Que o Senhor nos acompanhe até chegarmos lá, Senhor, e que o Senhor fale através de professores e crianças. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a nossa turminha? E ali no corredor a tia Rô hoje vai recepcionar os pré-adolescentes. Glória a Deus, né? É isso aí, a criançada abençoada, os amados podem se assentar. Como é gostoso a gente saber que os nossos filhos e netos são herança, e a gente vai cuidar com bastante carinho e amor. É um momento muito gostoso da gente conhecer os nossos convidados, as pessoas estão nos dando a alegria de visitar a nossa igreja. E você não pode passar desapercebido ou desapercebido. A gente quer conhecer você. A gente quer orar e agradecer a Deus pela sua vida. E a gente quer pedir para você ficar em pé só um pouquinho, que a gente quer dar um abraço em você. Você pode ficar em pé? Quem são os nossos convidados, visitantes nessa manhã? Por gentileza, fique em pé um pouquinho. Muito bem, nós temos aqui. Mais em algum lugar? Amém. Igreja, chega junto, dá um abraço, pergunta o nome, né, e agradece a Deus pela vida dela, né? Como é gostoso, como é bom, maravilha, é muito gostoso a gente receber gente abençoada no nosso meio, né? Ó, já tem pouca gente que cumprimentou o casal aqui, chega lá, né, com muito amor, muito carinho. Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas sempre ama receber novas pessoas, glória a Deus. É isso aí, maravilha. Sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, à nossa igreja, que você se sinta bem, se sinta amado. Não somos uma igreja perfeita, mas perseguimos aquele que é perfeito, o Senhor Jesus. Amém? Como a nossa igreja é centenária, a gente sempre tem algo novo para compartilhar com a igreja. E nós vamos acompanhar o vídeo falando do centenário da nossa igreja. Então fique conectado, o avanço, a história, você faz parte dessa história.
Vamos acompanhar. O mundo não foi o mesmo depois do final da década de 30. Em 1939, a Alemanha, sob o comando de Hitler, invadiu a Polônia e por isso vários países declararam guerra. Em um complicado tabuleiro de xadrez, envolveram-se todas as grandes potências e outros países, como o Brasil. O nazismo alemão foi responsável pela criação de vários campos de extermínio, a morte de mais de 6 milhões de judeus e algumas minorias. Nesse período, houve o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Com o fim da guerra, em 1945, iniciou-se a Guerra Fria, colocando os países em lados opostos. Essa dor mundial produziu algumas ações positivas, como a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e a Declaração dos Direitos Humanos, objetivando prevenir conflitos desse porte. Com os estragos da guerra, principalmente sobre os judeus, a ONU oficializa e reconhece o Estado de Israel em 1948. O brasileiro Oswaldo Aranha foi quem advogou em favor dos judeus, propondo uma votação entre os delegados das Nações Unidas. Na Primeira Batista, o Espírito Santo não se intimidou com os acontecimentos mundiais e fazia o Evangelho crescer sem impedimento. Em dezembro de 1947, durante a última Assembleia do ano, o pastor Rafael Gioia Martins comunica oficialmente à igreja que vai se desligar para assumir o pastorado na Igreja Batista do Brás, em São Paulo. À época, o irmão Demétrio Fraia era o vice-presidente e assumiu a direção. Nos meses seguintes, a igreja achou por bem eleger como evangelista o irmão Gerson de Oliveira. Ele liderou a igreja por poucos meses. Em janeiro de 1950, o irmão Vicente Santana, na condição de presidente em exercício, conduziu a igreja a convidar o missionário pastor Warren B. Sherwood. Ele já havia pastoreado em 2 períodos anteriores e ficaria como pastor interino até que Deus enviasse o novo obreiro. Sob a liderança do pastor Sherwood, o evangelismo através de congregações teve o seu prosseguimento. A Sociedade de Homens, recentemente formada, se incumbiu de instalar um trabalho evangélico no bairro do Cascudo, assumindo as responsabilidades e os custos necessários. O trabalho batista na rádio local foi reaberto, mostrando que a Primeira Batista já era adepta da tecnologia a serviço do reino. Como igreja missionária, a Primeira Batista aprovou o envio de Jair Cletes de Oliveira ao Seminário Batista do Sul do Brasil para capacitação ao ministério. A igreja tinha um assunto pendente, o Colégio Oswaldo Cruz. As finanças não estavam correspondendo ao planejado. Os irmãos estavam divididos entre manter o colégio ou vendê-lo. Foi em dezembro de 1947 que a junta administrativa do colégio deu parecer à Assembleia de que a melhor opção era a venda. Assim, o mesmo foi vendido ao irmão Dr. Luiz Alexandre de Oliveira pelo preço de 150 mil cruzeiros. Anteriormente, aquele irmão oferecera em empréstimo a considerável quantia de 40 mil cruzeiros quando o colégio estava precisando, o que facilitou o negócio. Nesse processo, a Assembleia votou em favor de agradecer, mediante ofício, o Dr. Wilson Barbosa Martins e o irmão Miguel Gomes pela grande cooperação ao colégio, feita de forma desinteressada. A assinatura definitiva referente à venda do colégio levou ainda alguns meses, devido a entraves burocráticos. Aqueles anos foram difíceis. Apesar de estarem com o novo templo, a sua construção criou conflitos. Colocar as colunas ou não deixou os irmãos indecisos. A compra e posterior venda do colégio também fragilizou os relacionamentos e, somada a outros fatores, contribuiu para que parte dos membros fosse para a Segunda Igreja Batista, sua ex-congregação. Como interino, o pastor Sherwood teve a tarefa de apaziguar os ânimos e conduzir a igreja até a chegada do novo pastor. Em fevereiro de 1950, os irmãos decidiram em assembleia convidar o pastor Altino Vasconcelos, permitindo que ele atuasse parcialmente como missionário da Convenção Batista Mato Grossense por algum tempo. As assembleias eram feitas no chamado Salão Nobre da Igreja, cujo endereço era a Rua 13 de Maio, 751. Em junho de 1950, as cartas do
Altino, Dona Dionísia, Iber e Maria Turfa de Oliveira são pedidas à Segunda Igreja Batista de Bauru. Pastor e igreja estavam animados e confiantes que Deus estaria com eles nessa nova jornada. A primeira mudança digna de nota em seu ministério foi a doação à Segunda Igreja Batista no bairro Amambaí do terreno, templo, além de vender e passar as escrituras das outras propriedades existentes. Assim é organizada a Segunda Igreja Batista de Campo Grande em fevereiro de 1949. A vontade de contribuir para o crescimento do Evangelho fez com que alguns irmãos doassem terrenos para a construção de novos pontos de pregação na Vila Cruzeiro do Sul e de um lote na Vila Nossa Senhora das Graças, com o objetivo de construir um templo para a congregação do bairro do Cascudo. Em julho de 1955, o pastor anunciou a organização da Terceira Igreja Batista e que seriam doados todos os materiais, templo e terreno. Outra igreja em nossa cidade é organizada em fevereiro de 1956. A Quarta Igreja Batista contou com a aprovação da Igreja Mãe para a sua organização, que foi realizada com 30 membros fundadores. Foi também autorizado em assembleia que o pastor passasse a escritura da propriedade da Igreja de Três Lagoas, que ainda estava em nome da Primeira Batista. A igreja também adquiriu 2 terrenos na Vila São Bento, nos quais foram feitos pequenos templos para pontos de pregação. Nessa época foram iniciadas a construção de templos em Sidrolândia e Rochedinho. Na cidade de Sidrolândia, o trabalho cresceu rapidamente e a igreja foi organizada em dezembro de 1957. Para iniciar sua vida de independência, a igreja-mãe cedeu os bancos, púlpito e 2 poltronas. No culto de organização, uma caravana da igreja organizadora esteve presente. A Primeira Batista amava falar de Jesus e utilizava várias estratégias para isso, como culto evangelístico ao ar livre, alto-falante para divulgar os trabalhos nas vizinhanças da igreja, culto no presídio, entre outros. Em julho de 1953, a Junta Executiva da Convenção Batista do Estado solicitou a cessão de uma das dependências da Primeira Igreja para a instalação do curso de extensão do Seminário do Sul. Ele foi transferido para esta cidade e funcionaria durante 1 mês por ano. Era a educação à distância presente nos cursos teológicos. O Seminário do Sul, por sua vez, ofereceu 2 seminaristas e 2 alunas do Instituto de Treinamento Cristão para trabalhar neste campo durante o período das férias, sob o sustento da Igreja Hospedeira. A igreja também trabalhava em conjunto com as convenções estadual e nacional e participou com muito empenho da 10ª Campanha Nacional de Evangelização proposta pela Junta de Missões Nacionais. Nesse apoio mútuo, a Primeira Batista também recebeu a Convenção Batista do Estado por 2 vezes, em 1951 e 1955. Em fevereiro de 1956, a Primeira Batista teve o privilégio de oferecer suas dependências para a realização do primeiro Congresso de Mocidade Mato-Grossense, realizado durante a Semana Santa. O tema foi Nos Dias da Tua Mocidade, e o preletor foi o pastor Oswaldo Rones, da Igreja Batista da Tijuca, também professor respeitado do Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro. A primeira igreja foi abençoada por receber pastores tão importantes, mas também foi o celeiro de homens de projeção no meio batista. Nelson Nunes de Lima dirigia a congregação de Corguinho e convidou o pastor Altino para realizar o seu casamento. Futuramente, Nelson Nunes de Lima se tornaria um grande pregador avivalista, com participação e influência em vários segmentos da denominação. Entre eles, como apresentador do programa Voz da Esperança. Outro pastor esteve em nosso meio quando ainda nem havia começado sua vida ministerial. Heber Vasconcelos começou como co-pastor na Primeira de Campo Grande. Em 1951, foi consagrado ao ministério e, no mesmo ano, aceitou o pastorado da Igreja Batista em Andradina, São Paulo. Heber Vasconcelos veio a ser um grande nome entre os batistas, servindo como professor de teologia por mais de 20 anos e como pastor em várias igrejas, inclusive a Igreja Memorial de Brasília.
Na gestão de Altino Vasconcelos, foram organizadas a União Intermediária, as Mensageiras e Embaixadores do Rei, a Sociedade de Crianças. É importante ressaltar que em 1951 foi aprovado o Estatuto da Igreja. Nele se destaca da organização e seus fins. Artigo 1º. Sob o nome da Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande, fica constituída nesta cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso, Brasil, uma sociedade para adorar a Deus em espírito e verdade, como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Artigo 2º. A sociedade reconhece as Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamentos como regra única e infalível de sua fé e prática, e entendendo a exposição das doutrinas cristãs nos artigos de fé de uma Igreja Batista por W. Taylor. Manual das Igrejas Batistas, capítulo 20º, segunda edição, conforma-se com a mesma escritura e adota-se para seu governo interno. Foi nessa ocasião que o prefeito da cidade concedeu, à luz da legislação, a imunidade de impostos para a igreja. O pastor Altino organizou diversas frentes missionárias em igrejas autônomas, congregações que estavam há muitos anos nessa condição. Após vários anos de ministério profícuo, em outubro de 1956, o pastor Altino Vasconcelos tornou oficial sua saída do pastorado da igreja. Ele apresentou uma carta do irmão Nelson Nunes de Lima, indicando o seminarista Ney Ângelo como um possível futuro pastor. O pastor Altino Vasconcelos prestou relatório do tempo em que ficou e pediu carta de transferência, juntamente com sua família, para a Igreja Batista de Guararapes, em São Paulo. As décadas em foco foram as mais conflituosas dos últimos séculos. Guerras, fome e epidemias tomaram quase todos os países. No entanto, a obra do Senhor não encontra empecilhos. Na dor, ela se aprofunda. Na tribulação, ela se fortalece. Na perseguição, ela se expande. Isso acontece porque o Evangelho é alimentado pelo poder de Deus. E assim, a Igreja do Senhor Jesus cresceu e se fortaleceu em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso Uno. É isso aí, meu Deus, meu Deus. Quantas oportunidades, quanta visitação de Deus sobre nós. Nós não nascemos ontem, irmãos. Nós nascemos pela misericórdia de Deus, num solo que passou por lutas, tribulações, por incidentes mundiais e repercussões da nossa vida também. E nós somos gratos a Deus por aqueles homens e mulheres, líderes, pastores, diáconos, professores, membros da igreja, assim, tão comprometidos com a obra de Deus, que fizeram com que ela prevalecesse. Temos recebido da parte do Senhor, para os nossos dias, já como igreja centenária, uma palavra de Deus, que a nossa igreja é uma igreja elogiável, com várias virtudes. Mas o Senhor tem nos dito: entretanto, contudo, tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Você abandonou. A palavra grega é correspondente a repúdio, divórcio. Então é uma palavra para nós de muito alerta sobre o esfriamento que nós, Primeira Batista, começamos a perceber. Nós temos tudo pela frente, temos muitas oportunidades de crescimento, oportunidades de serviço, mas quando vamos nos tornando uma sociedade de consumidores, eu vou à igreja, recebo e vou embora. Eu sou um consumidor. O louvor aqui não é tão bom, por isso eu vou na igreja de tal lugar. É porque eu não sou um adorador, eu sou um consumidor. Então o louvor eu vou lá. Já a Bíblia, talvez, eu estou falando tudo em hipótese, eu prefiro ir em tal lugar, porque eu mesmo não vou estudar a Bíblia, eu vou buscar alguém que me ensine a Bíblia melhor do que a nossa igreja. Olha, o ministério infantil, olha, eu vou em tal lugar porque é melhor. E assim, são várias razões que levam as pessoas a diversos lugares.
E o que Deus nos chama atenção é para o nosso esfriamento espiritual. A tecnologia pode nos ajudar, mas pode nos atrapalhar. Eu vejo que todos nós, inclusive nós pastores, passamos mensagens de WhatsApp com devocionais, que eu já chamei atenção. Nós podemos ser abençoados, com toda certeza, mas podemos nos acostumar com os enlatados. Alguém abriu a Bíblia, alguém foi tocado pelo Senhor, inspirado a escrever, e eu apenas consumo. Eu não vou mais eu próprio à Bíblia, eu não vou eu próprio para a oração, para a busca de Deus. Então, irmãos, esse é um tempo, nossa igreja é elogiável, mas no seu centenário, Deus está nos avisando, alerta, eis que tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Há tantas coisas a serem feitas, nós não podemos ficar assentados, como se o evangelho fosse completo por nos alcançar, e nós não temos que fazer nada para alcançar a outros. A responsabilidade e o privilégio de amar a Deus e as pessoas impõe-nos a condição, segundo Efésios capítulo 6, que nós estamos em batalha espiritual. Nós não estamos num campo de diversão, nós não estamos na segurança da casa, nós estamos em plena batalha espiritual. E nós somos os protagonistas. E que igreja nós deixaremos para os nossos filhos e para os nossos netos? O relativismo teológico, ético, nós vamos permitir que as coisas vão perdendo significado e valor sempre? Não, Deus está nos chamando para a oração. É por isso, eu chamo a sua atenção e a minha atenção, especialmente a minha atenção, para o fato de que a palavra diz, arrependa-te. É preciso que haja arrependimento, consciência de pecado. Veja onde você caiu. O termo teológico cair refere-se à queda, a pecado. E nós não podemos ficar assistindo cultos achando que está tudo bem. Por isso, nossa igreja tem sido levantada pelo Senhor, na conferência dos sonhos, isso foi muito forte. Deus está nos chamando de volta ao primeiro amor, de volta à oração, de volta à palavra, de volta à santidade, de volta à obediência e de volta à evangelização. São 5 propostas claras para as quais você e eu temos que prestar atenção. Por isso, veja bem, nós lançamos uma campanha, a Torre de Oração, e nós temos queremos ter um movimento de oração de volta para Deus, com 24 horas de oração todos os dias. Nós repartimos as 24 horas do dia em períodos de meia hora, por isso nós temos 48 períodos de meia hora, em que você e eu devemos nos alistar, fazer a adesão de um verdadeiro exército para a batalha de oração. Isso aqui foi anunciado, nós pregamos sobre isso. A minha pergunta para você é, você já fez adesão à batalha de oração? Deus está nos falando, volta ao primeiro amor, você esfriou. E nós lançamos um movimento de oração. Você e eu já entramos nisso? Ou para nós é uma atividade da igreja? Aí é que está. Arrependa-te onde você caiu, volte ao lugar onde você caiu, senão virei contra ti e tirarei você do seu lugar. Jesus está andando entre os candelabros, que são as igrejas, e diz a elas, se você não fizer o seu papel como igreja, eu vou tirar você do seu lugar. A igreja, como a igreja do Senhor Jesus, que nós chamamos de igreja universal, em todos os tempos, em todos os lugares, a igreja invisível, contra essa não há poder das trevas. O Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas igrejas locais, várias, muitas, centenas, milhares fecharam, foram removidas do seu lugar. Inclusive, a igreja de Éfeso, que recebeu essa ordem do Senhor, ela não existe mais. Então, Primeira Batista, o que nós vamos fazer? Continuar assistindo o culto? Continuar ouvindo como se não tivesse nada a ver conosco? Um dia, eu e você, cada um de nós comparecerá diante do justo juiz. E lá não tem desculpas, lá não existe gaguejar. Lá nós nos encontraremos com quem nos criou, quem nos perdeu por causa do nosso pecado, quem nos resgatou pela cruz, quem nos vivificou pelo poder da ressurreição, e quem nos deu uma missão, e de fazer discípulo em todas as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo à igreja. Aquele que ouvir
Aquele que reconsidera os seus caminhos, vou dar a oportunidade que ele se assente comigo e coma do fruto da árvore da vida. Aleluias! Mas o contrário não será possível. Então, hoje nós vimos aqui, irmãos, para mostrar a você. No seu boletim, temos aqui torre de oração. O que nós precisamos fazer, o que é importante você saber e como você pode e deve aderir ao movimento de oração. Nós estamos propondo à igreja pelo menos 2.400 pessoas orando diariamente pela igreja. Você vai escolher um período de meia hora. Então, você recebeu um cartão, olha aí o seu cartão. Quem precisa de caneta, fica em pé. Pastor Lene e Raquel têm canetas. Quem precisa de caneta? Por quê? Aqui na frente você só tem um lugarzinho para você dizer que hora você pretende orar. Que período? Da meia-noite à meia-noite e meia? Ou das 3 às 3:30 da manhã? Ou das 11 às 11:30 do dia? Ou das 14 às 14:30? Você escreve nessa parte preta, tem no centro um lugar para sua anotação. Você destaca e põe dentro da sua Bíblia para lembrá-lo. Agora, há um cartão onde você escolhe o horário. Nós precisamos de 50 pessoas para cada um desses horários. Isso somará 2.400 pessoas. Então você, por favor, anote aí os seus dados, seu nome, o seu telefone celular, a sua faixa etária, é só marcar X. E se você está numa célula, coloca o número, se você sabe o nome da rede, e depois você escolhe um desses 48 períodos de oração. O que você vai fazer? É em casa, não é oração aqui no templo, é oração onde quer que você esteja no período em que você estiver. Por exemplo, são todos os dias de madrugada, nós não vamos abrir a igreja, o templo, para as orações, mas é em casa. Ou no trabalho, você tem 5 minutinhos, ou você tem a oportunidade de tirar, se você tem horário de almoço, então, isso é o seguinte, nós estamos fazendo uma adesão. Essa adesão é para o mês de fevereiro, já começou dia 1º, vai até 28 de fevereiro. Depois de 28 de fevereiro, nós vamos mudar o tema das orações. Agora você vai orar para você, sua família, sua igreja, o seu povo e nação, voltarem-se para o Senhor. Agora Senhor, queremos arrependimento, queremos quebrantamento, queremos voltar-nos para o Senhor. Essa é a tônica da oração. Você pode, claro, pedir outras coisas, mas essa é a tônica, é o foco, a ênfase das nossas orações e dos nossos clamores a Deus. Então, por favor, você preenche. Daqui a pouquinho nós teremos um momento de ofertório. Vamos receber dízimos, ofertas e ofertas de oração. Você vai anotar, nós vamos lançar no sistema. Nós temos no aplicativo da igreja, é a igreja na palma da mão. Quem já baixou o aplicativo nem precisaria marcar assim, mas nós sabemos que nem todos têm afinidade, conhecimento ou paciência para mexerem com o aplicativo. A juventude ontem aqui só foi no aplicativo, porque eles gostam disso. Para nós, facilitamos então, usando a ficha. E nós, igreja, vamos lançar, e nós queremos, irmãos, ter 2.400 pessoas orando. Note que é uma mobilização, é um movimento de oração, é um movimento de volta ao primeiro amor, um movimento de volta a Deus. Se você no seu coração não sentir nenhum impacto, nenhuma empatia, nenhum acolhimento, nenhuma responsabilidade com isso, eu creio que o texto já revela coisas a seu respeito. Sobre mim, irmãos, as igrejas do Apocalipse receberam uma palavra do próprio Senhor Jesus que disse: escreve ao anjo da igreja. Teologicamente, pessoas pensam de duas maneiras. O anjo da igreja é um anjo de verdade, um ser angelical. Outro grupo de teólogos, estudiosos da Bíblia, entendem, não, é o pastor responsável humano por aquela comunidade humana. A minha aplicação pessoal, ela é muito simples. Para mim não faz sentido Deus querer falar com um ser angelical e fazê-lo por carta escrita para mandar para a igreja falar para o anjo. O anjo está com Deus, está nessa condição do terreno espiritual. Então não faz sentido, já que o anjo não caiu, porque os anjos caídos são demoníacos.
Já que esse anjo não caiu, não tem sentido o Senhor falar assim: anjo, ser celestial, arrepende-te de onde caíste e volta às práticas do primeiro tempo, do primeiro amor. Não, é para mim, Gilson Breder. Por isso é que eu estou desesperado, porque essa é minha responsabilidade. É privilégio, claro, mas é minha responsabilidade. Então eu falo aqui com autoridade profética. Ouça o que o Espírito está dizendo à nossa igreja. Não brinque com isso. Leva a sério. Deus está dizendo a você e a mim: você está sendo alertado de que está esfriando na fé. Suas desculpas não fazem sentido. O seu talão de cheque, sua conta bancária não reflete que você está investindo no reino de Deus. A sua prática não mostra que você está comprometido com o avanço do Evangelho, com a pregação do Evangelho. E Deus vai nos alertando que eu não sou um marido como Deus quer que eu seja, eu não sou uma esposa como Deus quer que eu seja, não sou um filho como Deus quer que eu seja. Essas implicações são globais, são holísticas, são integrais. É a vida toda do ser humano cristão, que é um pequeno Cristo. O cristão é um pequeno Cristo, que está seguindo a Jesus. Então vamos ficar em pé, vamos dar as nossas mãos agora, meus irmãos, e vamos fazer uma oração em conjunto, tomando posição. Não saia daqui sem essa consciência de estar ouvindo por uma instrumentalidade tão falha como a minha, mas a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Pai, nós temos muita responsabilidade e muito temor e tremor diante da Tua palavra. Senhor, é como se nós estivéssemos aqui em assembleia, num momento muito sério, agudo, determinando: não vale a pena ser Primeira Igreja Batista. Vamos vender o templo, vamos dividir o dinheiro entre nós mesmos, e cada um vai cuidar da sua própria vida. Para mim é isso, Senhor. Não ouvir o Senhor, não dar a mínima para o Senhor, é a mesma coisa que dizer: vamos trazer um ídolo, um desses que o Brasil adota. Há tantos ídolos, numa cidade ou noutra, por diversos tipos de religiões. Vamos votar aqui em assembleia, que aqui no lugar onde está o púlpito, onde abrimos a palavra, vamos colocar uma estátua de um Deus humano, feito por mãos humanas. E nós, apesar dessa história que o Senhor revelou e nos deu, nós vamos dizer: cremos em Deus, mas queremos pedir as bênçãos dessa estátua. Senhor, isso é um absurdo, é um absurdo. E o teu povo no passado fez isso, e nós o criticamos. Mas nós não estamos percebendo, meu Pai, que nós não estamos levantando ídolos de barro, concretos como esses, mas estamos levantando outros deuses na nossa vida. É por isso que o nosso amor por Ti está esfriando. É por isso, Senhor, que as nossas orações estão mais curtas e não tem lágrimas. É por isso que os nossos joelhos se endureceram, meu Pai. É por isso que nós não nos preocupamos como antes com os nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. É por isso, Senhor, que os nossos negócios não são feitos à luz da Tua palavra. É por isso, Senhor, que o que acontece no Brasil, na corrupção, na propina, pode estar acontecendo entre nós também. Porque nós, Senhor, abandonamos, nós nos divorciamos do Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Levanta-nos, Senhor, nesse movimento de oração para clamar por misericórdia. Queremos que o Senhor nos revele, nos mostre onde foi que nós caímos, quando foi que nós caímos, em que fizemos ou desobedecemos para que isso se tornasse uma queda. Nós não queremos estar num templo com ar-condicionado, aparelhado de tecnologia para acompanhar o seu tempo, sem o Senhor, sem o Senhor. Nós nos posicionamos como o teu povo, quando Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não arredaremos pé daqui. Oh Deus, tem misericórdia, dá-nos arrependimento santo. Queremos voltar à oração séria, queremos voltar à palavra profunda, transformadora. Queremos voltar à santidade, aquela vida simples, quando algumas coisas pesavam em nosso coração e hoje nós relativamos.
Queremos voltar à obediência, de não discutir com o Senhor, mas simplesmente obedecer. Queremos voltar à evangelização discipuladora, trazer pessoas a Jesus, cuidar de pessoas. Tem misericórdia, eu sei que o Senhor está ouvindo a oração que é feita nesse lugar. Eu sei que há corações piedosos aqui que estão gemendo por dentro, dizendo sim, Senhor. Então Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Queremos voltar ao primeiro amor. Oramos agradecidos, pedindo um santo e poderoso avivamento, Senhor. Que esta casa esteja cheia, repletamente cheia, que haja necessidade de abrir outros cultos, que as células se multipliquem com a pregação do Teu nome, em todos os bairros, em todas as ruas, em todos os prédios desse lugar. Oh Deus, tem misericórdia de nós, leva-nos pelo Teu Espírito ao santo arrependimento e mover, para que o Teu nome seja honrado, dignificado, exaltado, para que a Tua igreja seja recolocada no lugar por onde já andou e precisa andar, para que a salvação de pessoas seja segundo o Novo Testamento, que pela nossa vida de unidade, o Senhor acrescente à igreja aqueles que hão de ser salvos. Faz isso, Senhor, nós te oramos, totalmente dependentes, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, irmãos, pode assentar-se. Então você não deixe de preencher. Sabendo disso, você vai preencher para essa campanha que vai até dia 28, né? Para o mês seguinte nós já vamos anunciar outro tema, mas se você quiser pegar o tempo todo, indefinidamente, até o fim do ano, esse horário, pode ficar tranquilo. Se você tiver que fazer a adoção depois para outros horários, aí nós o orientaremos também. Peço licença aos irmãos, vou representar a nossa igreja agora ali na Igreja Filha, que nós vimos aqui, Segunda Igreja Batista. Ela está completando mais um aniversário e eu vou lá representar vocês. Estou bem não? Vocês acham que assim está bom? Sim? Modelito Pastor Batista, neoliberal, porque estou sem gravata, mas vou em seu nome. Glória a Deus. A gente quer ver algumas imagens para um desafio do nosso coração nesse instante. Nós apoiamos 6 projetos sociais na nossa igreja. E desses 6 projetos, 3 deles viveram, nas últimas semanas, alguns desafios. O ID, por exemplo, com essa vendaval, ventania, e aí várias telhas, forro, e acabou impactando a sede deles. Precisa da nossa ajuda também. O Nova Criatura, onde o pastor Marcos Riz trabalha, desenvolve, tem a casa abrigo que recebe essas pessoas na casa, vivenciou uma praga de percevejo. Então, 30 colchões, todas as camas, até dentro dos umbrais ali tinha percevejo. Então imagina, depenou a casa. E a gente precisa do apoio dos amados irmãos, porque a gente não sabe o que fazer, até com as pessoas que estão lá, onde colocá-las. Né? Teve que queimar tudo, estragou, não é tirar, pôr no sol e retomar. Simplesmente teve que queimar. Então a perda foi completa. E o Projeto Nova foi visitado por assaltantes, né? E tivemos perdas. E daqui a pouquinho nós vamos ter um momento em que, se Deus está trabalhando no seu coração em ofertar para projeto social, então você coloca lá, né? Independente de ser para Nova Criatura, o ID, você coloca projeto social e a gente quer ajudar, a gente quer abençoar. Eu lembro que no ano passado, com as chuvas, isso atingiu Jaraguari, e a igreja foi muito generosa. E a gente mostrou o vídeo, né? A enxurrada levando a máquina de lavar da casa do Éder e da Luciana, que são missionários, lá na esquina. E a igreja atendeu. Naquele mesmo período, nosso missionário Rodrigo Petrelli, né, estava mudando de campo e precisava de um aporte, e a igreja foi além daquilo que a gente imaginava. E também com a chuva no ID derrubou o muro. E a gente fica lembrando, a igreja chegou junto o tempo todo. E eu não tenho dúvida que não vai ser diferente da mesma forma hoje. E eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, como é gostoso poder ver
esses amados irmãos dos projetos sociais fazendo diferença na vida das pessoas, impactando os familiares, até mesmo a comunidade, como o caso do ID ali no Portal Caiobá. E cada um de nós não estamos isentos das tempestades da vida, como aconteceram nesses projetos. Então te pedimos, ó Deus, tem misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada projeto, de cada missionário à frente desses projetos, mas te pedimos, Senhor, também sensibiliza o nosso coração para ouvir o Senhor, o atender, e a gente poder contar a história de como o Senhor tem usado a tua igreja nesse centenário, nessa caminhada, para abençoar cada vez mais as pessoas. Pai, já te agradecemos pela vitória, pelo avanço e pela conquista. No doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estaremos adorando o Senhor nesse instante, trazendo nossos dízimos, oferta missionária, né? A sua oferta nesse instante. E aí você vai depositar no gasofilaço. Vamos adorar. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Mas
mas eu sei em quem tenho ouvido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Chamar uns indivíduos ali para cantar comigo aqui. Olha que escada bonita, gente. Esse é meu quarteto, o quarteto Mais Que Amigos. Nós vamos cantar duas musiquinhas bem rapidinhas. Uma fala sobre o dia a dia nosso centenário, né? Vamos cantar, porque estamos a cada dia, não importa onde estivermos, não importa o que esteja acontecendo, estamos sempre caminhando rumo ao céu, na estrada que nos leva ao céu. E em relação ao voltar... Estava chorando, rapaz, que delícia, hein? Adorar a Deus é muito bom, né? Em relação ao nosso voltar ao primeiro amor, só através de Cristo, né? Então é o nome de Cristo que nos faz vencer, nos faz crescer e voltar ao primeiro amor. Amém? Não estava enxergando aqui o tom aqui. Pode ser de dia, pode ser de noite, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode fazer frio ou fazer calor, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente, neste mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Pode ser montanha, pode ser um vale, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode ser floresta, pode ser deserto, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente, neste mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo, Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Sempre vou andando, vou andando pela estrada que me leva ao céu. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente. E nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir, pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo
esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Glória a Deus. Quem já está cheio da presença de Deus? Amém? Mas Deus ainda tem mais para nos falar, amém? Feche os seus olhos. E começa agora a pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração, trazendo a palavra dEle direto ao seu coração. Nós ouvimos aqui uma palavra que foi de confronto para nós, sobre voltarmos ao primeiro amor, deixar Deus falar conosco, de onde talvez paramos de buscar ao Senhor, de deixar o nosso coração voltar a buscar as coisas que Deus tem para nós, de fazer o nosso coração buscar em amor a Deus. E nós estamos aqui ouvindo que Cristo é o nosso verdadeiro amor. Feche os seus olhos. Papai, que bom estarmos aqui na Tua casa. E é tão bom sentir a Tua presença nos envolvendo. É tão bom adorarmos ao Senhor e ouvirmos dizer que onde estivermos, o Senhor nos envolverá, o Senhor nos abraçará com o Teu amor. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Eu sei que cada um aqui, Pai, entrou aqui de uma maneira diferente.
alguns com sede de buscar mais o Senhor, alguns com algumas lutas, alguns tão distantes, alguns talvez só vieram aqui e nem sabem por que chegaram aqui. Mas nós sabemos que o teu amor alcança cada um. E o que nós desejamos nessa manhã, mais uma vez, continuamente, é que o teu Espírito Santo toque cada um de forma sobrenatural. Continuamos orando, buscando que o teu avivamento, que algo novo venha sobre a tua igreja. E nós pedimos, o Espírito Santo continue aqui, continue a ministrar o nosso coração, continue a falar conosco, o nosso desejo é esse, continue a mover em nós, a falar conosco, queremos sentir a tua presença abundante em nós. Continua, esse é o nosso desejo, aumenta isso em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Esse tem que ser o nosso desejo, amada igreja, continuar buscando o Senhor, continuar querendo, desejando a presença de Deus. Quando isso começa a ficar fraquinho no nosso coração, o desejo de buscar o Senhor começa a se apagar, e a gente já não começa mais a ter vontade de falar com Deus, de tirar tempo com Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender o que Ele pensa ao nosso respeito, ou o que Ele deseja de nós. A gente começa a ver que já está faltando algo, o nosso coração já começa a ficar duro, né? A gente já está ficando longe de Deus, já tem alguma coisa errada. E uns dias atrás eu estive aqui compartilhando com vocês uma palavra que estava no livro de Hebreus, e ali no livro de Hebreus mesmo, continuando a minha leitura e buscando mais de Deus, lá no capítulo 11, um pouquinho para frente, eu me deparei com um versículo que mexeu muito comigo em uma das minhas devocionais, que dizia assim, lá em Hebreus 11, que diz assim: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu ali, Abraão, mas viveu em tendas como Jacó. Mas é preciso entender que pela fé nós precisamos nos aproximar de Deus, e aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e recompensa aqueles que creem nele e que dele se aproxima. E eu lendo esse texto aqui, procurando, falando, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor recompensa aqueles que creem no Senhor, que se aproximam do Senhor. E eu lendo esse texto, eu falei, eu creio, eu tenho fé no Senhor, nós temos fé no Senhor. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e dizer, olha, mas por que em algumas coisas você tem tanta fé e para outras você não tem nem um pouco de fé? Porque para algumas coisas a gente crê tanto que Deus pode agir e para outras a gente acha que Deus não pode agir. Deus não pode mais mexer nisso daqui. Deus não pode mais fazer nada diante disso daqui. E aí, eu lendo isso daqui, mais para baixo cheguei, e aí no versículo 17 dizia assim, pela fé, Abraão, olha só, quando Deus pôs Abraão à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque que a sua descendência seria considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Falei, poxa, aqui em Hebreus, no capítulo 11, está falando dos pais da fé. Abraão é considerado o pai da fé. E ele foi lá e eu fiquei pensando, como foi para Abraão entregar Isaque naquele momento? E eu voltei lá para Gênesis, lá em Gênesis 22, onde é a entrega daquele quase sacrifício de Isaque, quando Deus pede a Abraão que sacrifica a Isaque. E ali eu fui vendo por que Abraão foi considerado o pai da fé, uma fé que era
inabalável, uma fé independente de qualquer coisa, uma fé inabalável. E muitas vezes a nossa fé é tão abalada por algumas coisas. Nós cremos num Deus poderoso, num Deus que faz tantas coisas, mas quando é para fazer alguma coisa perto de nós, algumas coisas que precisamos, não, Deus não pode mudar essa pessoa. Não acredito mais que isso mude, não acredito mais que isso aconteça, não acredito mais que, isso não pode acontecer. E aí Deus começou a falar muito comigo como a minha fé estava abalada. E eu precisava buscar mais de Deus, conhecer mais de Deus. E esse ano tem sido um ano diferente. Eu tenho buscado algo novo. E desde que nós viramos o ano em oração, buscando a Deus em oração, em jejum, falando, Deus, eu preciso te conhecer de forma diferente. Eu quero acreditar no Senhor de forma diferente. Eu preciso te conhecer. Mas nós não vamos conhecer a Deus de uma forma diferente e íntima se não buscarmos o Senhor de uma forma diferente. Se você continuar buscando a Deus da mesma forma como você busca, você vai continuar tendo as mesmas experiências que você tem. Agora, se você quer algo novo com Deus, você precisa mudar aquilo que você tem feito. O seu tempo com Deus, a sua leitura da palavra, aquilo que você acredita, você precisa se entregar totalmente a Deus e buscar a direção. E aí, eu fui lá para o livro de Gênesis, é onde eu quero compartilhar com vocês. Está em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Eu vou fazer a leitura bem rápida e nós vamos compartilhar alguns estágios dessa fé de Abraão, essa fé que era inabalável, uma fé que foi construída para se tornar forte. E a gente precisa construir mesmo, nesse relacionamento íntimo com Deus, uma fé inabalável, uma fé que se apresenta diante das pessoas que olham para nós, uma fé em Cristo Jesus, uma fé inabalável. E o texto diz assim, lá em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 21. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Olha a oportunidade, gente, olha a oportunidade. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só, ele foi obediente. Imediatamente, na manhã seguinte, ele já se levantou, preparou tudo e partiu. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé de Abraão. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aqui você vê que não só Abraão, sendo um homem de fé e caminhando com Isaque, mas nós vemos também Isaque tendo um coração de obediência, ouvindo seu pai e caminhando junto. Né? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha.
amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ali era uma entrega total, única. Ele pegou o seu filho, colocou ali, o amarrou e ali iria sacrificar Isaque. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele, mais uma vez, atento a ouvir o que Deus estava dizendo. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E a intervenção divina chegou naquele momento. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. A provisão do Senhor chegou naquele lugar, naquela hora. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O Monte Moriá é o monte onde o Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, e não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Ali ele vê a bênção do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, aqui está a sua palavra e nós queremos que o teu Espírito traga mesmo, ó Pai, aos nossos corações o entendimento, a aplicação da tua palavra para a edificação da tua igreja. Queremos, ó Deus, não somente ler a Tua palavra, mas compreender, entender e viver a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, pedimos que ela venha mesmo como um avivamento no nosso coração. Nós queremos mesmo, ó Pai, que a Tua palavra mude, nos dê direção, nos leve a viver uma vida íntima contigo. Fale conosco, papai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. A história desse quase sacrifício de Isaque mexe muito com a gente. Naquela época, era muito utilizado isso, o sacrifício de filhos nas religiões. Isaque sabia disso. Mas aqui existia um contexto muito maior. Porque não era só a entrega de um filho, existia uma promessa que tinha sido dada a Abraão. E Deus sabia, e Abraão sabia que Deus tinha dado essa promessa da descendência, de conquistaram todos os povos de uma geração através daquele filho. Sara e Abraão já eram velhos e eles sabiam que era ali. Mesmo assim, Abraão, ele não hesitou em nenhum momento. Só que esse texto, essa narrativa, ela é tão seca. Quando eu li, eu fiquei pensando, gente, não tem emoção, não dá para dizer se Abraão chorou, ou se em algum momento ele questionou, ou se ele pensou, meu Deus, que loucura é essa? Que pedido foi esse? Como ele mesmo, sabendo que Isaque faz parte dessa grande promessa, me pede isso. É tão contraditório para Deus. Por que ele me pede isso? E quando a gente, lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, escuta, lá nos Heróis da Fé, lá no versículo 17, 18, falando que ele sabia que Deus podia ressuscitar, não tinha nem esse contexto ainda real, mas tamanha era a obediência de Abraão, de viver aquilo que ele tinha com Deus, de ouvir aquilo que ele tinha com Deus.
Mas eu falei, quando a gente ouve Jesus falando ali no Calvário, Senhor, chorando, está difícil, se for possível, passa de mim esse cálice. Parece que você sente, né, aquela emoção. Aqui não. Aqui o texto é tão seco. E ele fala, eis-me aqui. Na manhã seguinte ele saiu, pegou o filho dele, preparou a lenha, preparou tudo e seguiu. Eu falei, como? Como assim? Que entrega é essa? E eu sei que é diferente de uma entrega do que Deus nos pede hoje. Ele não nos pediria isso hoje. Hoje nós temos aqui a Bíblia toda revelada, e eu sei que Deus não nos pediria isso hoje. Mas essa entrega total do que Deus nos pede hoje como um sacrifício total, a nossa vida como um sacrifício total a Ele, uma entrega, como é a nossa fé? A nossa fé está baseada em quê? Nós cremos quando precisamos crer em quê? Quando essa fé favorece ao quê? A quem? Mas aqui a gente aprende algumas coisas diferentes. Nós aprendemos nesse texto alguns estágios de uma fé que é imutável, que é inabalável, que ela nos dá uma oportunidade, através de uma entrega total, de experimentar uma provisão divina que nos leva a desfrutar de uma bênção de Deus. Isso que Abraão experimentou com tudo isso. E é isso que Deus nos ensina a experimentar através de um relacionamento íntimo com Ele, para experimentar diante dessa entrega, dessa provisão de chegar diante da bênção de Deus. Então o primeiro estágio dessa fé que a gente precisa ter é de experimentar uma oportunidade de ouvir a Deus. Como nós estamos ouvindo a Deus. Porque o texto diz que o Senhor falou a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele deu uma ordem, e sem espaço nenhum, ele respondeu, eis-me aqui. Essa oportunidade de servir, de ouvir, de parar. Ele simplesmente largou tudo, largou as coisas que ele estava fazendo, as mulheres, ele não explicou nada para ninguém. Ele preparou tudo o que ele estava fazendo, largou tudo. Olha, agora eu preciso obedecer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E o texto faz a gente pensar, será que ele questionou? Será que no interior dele ele estava pensando? Será que Deus ficou louco? O que será que ele quer com isso? Mas ele obedeceu. Deus nos prova em muitas coisas que nós passamos, Deus tem nos provado. E nesse tempo, sabe, eu tenho orado, pedido a Deus, Senhor, me faz entender os momentos em que nós passamos, para eu não desistir no meio do tempo onde o Senhor está me lapidando ou me ensinando. Porque eu sei que eu sou cabeça dura. E eu preciso aprender a te ouvir, eu preciso aprender a obedecer. E nas coisas pequenas, Deus prova o nosso caráter. Mas nas coisas grandes, Deus prova a nossa dependência nele. Então, muitas vezes, Deus tem provado o nosso caráter, nas coisas pequenas que passamos. Mas nas lutas grandiosas, Deus vem provar a nossa dependência nele. E nesse momento, ele está provando ali, Abraão, diante de um pedido muito grande. E aí, chega a hora de uma entrega. E essa entrega tem que ser única. É uma entrega total, porque ele pede Isaac. E ele diz o quê? O filho a quem você ama. Ele coloca essa dimensão de angústia, de decisão de Abraão. Existe uma promessa atrás disso. Existem palavras ali que foram entregues para ele. E ele fala, olha, existe uma fé. Ele não questionou, ele simplesmente caminhou. Como alguns de nós temos feito na hora de subirmos ao nosso monte, o Monte Moriá. Deus colocou Abraão à prova. E no caminho, ele foi caminhando. E quando ele parou, olhou, ele falou,
ali é o lugar. Suba até aquele monte. E sabe o que eu fiquei imaginando? Ele parou, olhou e o Senhor disse, é ali, aquele é o lugar, suba ali. Muitas vezes nós estamos em alguns montes, em algum momento de prova, passando por algumas lutas. E a gente está esperando a provisão de Deus, a gente está esperando ali o momento do livramento de Deus. Mas talvez não ouvimos se era realmente um monte onde Deus mandou a gente subir. E aí está o lugar errado, porque muitas vezes subimos aonde Deus nem mandou subir. Primeiro a gente precisa entregar mesmo por completo tudo que nós temos para ouvir aonde Deus quer que nós venhamos a subir. Aquele que o caminho no qual Ele nos mandou a seguir. Muitas vezes estamos passando por lutas e provações, porque não ouvimos o que Deus quer que nós façamos. Deus fez um teste com Abraão. Seu objetivo era verificar se a esperança de Abraão estava no pai ou no filho. Seria Abraão capaz de amar a Deus de todo entendimento, de todo o seu coração e com toda a sua alma? Quando a gente fala desse texto de amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, será que a gente consegue compreender a grandeza disso? Mas Abraão demonstrou isso. E ele passou nesse teste, né? Porque ele viveu pela fé e na força do Espírito Santo. E ele disse, olha, para os 2 servos, fiquem aqui, que daqui a pouco nós desceremos e depois de adorarmos, voltaremos. Ele outra vez, ele cria que ele, Isaac, desceria de lá. Mesmo Deus dizendo para ele que Isaac seria sacrificado, ele tinha certeza que Deus cumpriria também a primeira promessa. Ele falou, quem sou eu para duvidar do Deus que pode fazer todas as coisas? E ele diz para os seus servos, esperem porque logo nós desceremos. Primeiramente, devemos ter claro que para nós, que nem todo monte da nossa vida é o Monte Moriá. Mas a gente precisa entender qual é o monte que Deus nos colocou. Será que foi Ele que nos colocou? Ou nós que não ouvimos dEle, se realmente deveríamos estar ali? Precisamos entender isso. Porque senão a gente vai continuar batendo a cabeça, esperando algo de Deus, ou lutando por algo de Deus, quando a gente realmente não tem escutado mais a voz de Deus. E aí a nossa fé começa a esmorecer, sabe por quê? Porque a gente quer ouvir a voz de Deus baseado na resposta que eu preciso, do jeito que eu preciso, e não com a fé que eu acredito que Deus vai fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele prometeu. A minha fé está baseada em quê? Eu conheço esse Cristo suficiente para saber quem Ele é e para acreditar que eu posso entregar a minha vida completamente a Ele, que Ele me ama o suficiente para cuidar realmente da minha vida e dirigir os meus passos. Ele tem o controle total da minha vida, a entrega total da minha vida foi feita, de tudo que eu sonho, dos meus sonhos e dos meus planos. Será que eu já entreguei tudo ao Senhor? Nosso problema pode ser que, por não termos tanta intimidade com Deus, estamos subindo em montes errados, estamos buscando coisas erradas e não estamos buscando as coisas pela fé. Mas Abraão, pela fé, creu que voltaria e não voltaria sozinho. Abraão não disse essas palavras para enganar ninguém, ele realmente cria nisso. E o estágio da fé de Abraão, que ele experimentou, não só uma oportunidade, mas não só uma entrega, mas também a provisão de Deus. Abraão ergueu os olhos
e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, o Monte de Moriá significa o Senhor proverá. O Senhor proverá. Abraão esperou até o último momento, mas ele cria que Deus faria algo. E eu fiquei pensando no coração de Abraão. Ele sacrificou Isaac em todo momento. Quantas vezes nós precisamos sacrificar algumas coisas no nosso coração? Deus entender que nós sacrificamos, entregamos mesmo 100% a Ele, em confiança, para crer que Ele é Deus, e entregamos e confiamos que nele está a nossa confiança, e não nas coisas que nós vemos e queremos que aconteça do jeito que a gente pensa, que deveria ser, porque seria melhor, ou seria da forma boa de ser. Confiar em Deus é confiar que Ele fará sempre melhor daquilo que a gente acredita. E aí chega a provisão de Deus, na hora certa, na hora certa. Se a gente desistir antes, a gente não experimenta a provisão de Deus chegar na hora certa. Abraão não sabia o que, quando e como Deus iria prover, mas ele tinha fé. Era como se ele dissesse: meu filho, eu não sei. Na hora que Isaac perguntou: pai, nós estamos subindo aqui. Está aqui, ó, a lenha está aqui, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele falou o quê? Deus proverá. O que ele podia dizer ali na hora? Filho, olha, eu não sei, não vamos pensar nisso agora, basta a cada momento o seu mal, daqui a pouco Deus vai nos dar, vamos confiar. E ele diz: Deus proverá. Eu fiquei imaginando o quanto a obediência de Abraão e o temor dele a Deus era tão grande que Isaac olhava para ele, aprendia com ele e tinha a mesma fé, porque eles caminharam junto e foram até o fim. A fé que temos aqui é uma fé que obedece, mesmo que não entenda. Se precisamos entender, não é fé. Se precisamos ver, não é fé, não é esperança. Se a gente quer entender e se a gente quer ver as coisas, isso não é fé. A fé, a gente não vai ver, não vai entender, mas a gente vai continuar crendo que Deus continua no controle. E que no momento certo Ele vai intervir e que Ele vai trazer a providência. Amém? Essa é uma fé inabalável de crer que Deus vai fazer. Isso é uma fé que a gente precisa experimentar. Não é uma fé de boca, não é uma fé de ler na palavra de Deus, mas é uma fé de experimentar e falar: Deus, eu preciso crer, eu preciso disso, eu preciso acreditar, eu preciso experimentar. Naquele monte, Abraão viu Deus se manifestando com todo o poder. No meio do nada, surgiu o cordeiro do sacrifício. Deus disse: ali está o cordeiro. Ele experimentou a providência de Deus naquele momento, a providência divina do Senhor. Ele ouviu o Senhor e ele experimentou. Nós estamos dispostos a esperar e ouvir do Senhor o tempo certo de receber a provisão do Senhor, a resposta do Senhor e de receber a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor chega e a gente precisa continuar perseverando em fé, crendo. E ele ouviu isso: juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho,
Farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a bênção do Senhor sobre o estágio de fé que Abraão experimentou obedecendo ao Senhor, se entregando ao Senhor, experimentando a provisão do Senhor e sendo abençoado pelo Senhor. Deus quer reinar em mim, no nosso coração, no meu, no seu coração, sem rival nenhum. E a incredulidade é o maior inimigo da sua fé. De você crer que Deus pode fazer uma coisa e não pode fazer outra. Mas a fé inabalável, uma fé imutável, começa quando nós nos tornamos obedientes a Deus e buscamos primeiramente ouvir dele aquilo que ele deseja de nós. Isso começa com o nosso coração. Aquilo que o pastor Gilson estava falando aqui, quando a igreja abre os ouvidos para dizer: "Ah, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? O que essa palavra tem a ver comigo?" E quando a gente fala igreja, sou eu, é você, a igreja do Senhor. Quando nós saímos daquela porta e você se relaciona dentro da sua casa, quando você se relaciona esposo, marido e mulher, com seus filhos, quando você se relaciona com a sua família, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, a igreja do Senhor está ali. E é ali onde começam os frutos de quem tem uma vida íntima com Deus, se colocar em fé. Por isso, recebemos um grande convite à fé. Sim, pois ali no Monte Moriá, o Senhor, Deus, preparou o cordeiro e Abraão e Isaque desceram. Mas no Calvário, Jesus Cristo, ele foi o cordeiro, para que nós pudéssemos ter a liberdade de vivenciar essa fé e de anunciar essa fé inabalável num Deus que pode fazer todas as coisas. Num Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas em nosso meio, mas que deseja, que anseia por uma igreja que se relacione verdadeiramente com Ele. Por isso nós estamos aqui buscando ao Senhor, dessa mesma forma, intensidade que nós queremos experimentar, esses estágios de fé que Abraão passou para ser considerado o pai da fé e ser citado lá em Hebreus como um testemunho para nós, hoje, lermos a palavra de Deus e dizer: olha, Deus recompensa aquele que se aproxima dele e acredita que Ele é Senhor. Então você precisa crer que a sua fé tem que estar firmada num Deus que pode fazer todas as coisas. Mas a sua fé precisa ser uma fé firmada em Cristo. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa fazer uma entrega total da sua vida, entregando a sua vida por completo, os seus pensamentos, a sua casa, a sua família, para experimentar essa provisão do Senhor, trazendo respostas à sua vida. E experimentar também a bênção do Senhor sobre a sua casa. Amém? A sua fé não pode estar baseada em pequenas coisas, mas em grandes coisas, um Deus grandioso. Fique em pé, amada igreja. Hoje o Senhor te trouxe aqui para trazer uma palavra também de confronto ao seu coração, de como está a sua vida, o seu chamado, como está o seu coração mesmo na presença do Senhor, o seu primeiro amor, se a sua fé tem se esfriado, se a sua fé tem realmente feito diferença na sua vida e na vida de outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos como igreja que o Senhor vai além de nós. O Senhor conhece cada um aqui, como cada um entrou aqui, as necessidades de cada um, as limitações de cada um.
Mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos ama. E nos ama de uma forma incondicional. E o Senhor nos está chamando para viver de volta esse primeiro amor. Esse primeiro amor que nos faz voltar intensamente ao Senhor e crer que o Senhor é o nosso Deus, que fortalece a nossa fé e a nossa esperança de ouvir a Tua voz, de obedecer a Tua voz e de voltarmos, ó Deus, a fazermos grandes coisas em Ti. Por isso, ó Deus, abençoa a Tua igreja, viva a Tua igreja, traz algo novo para a Tua igreja. Nós queremos sair daqui, ó Deus, mexidos mesmo com a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor renove mesmo a fé da Tua igreja, mas traga, Senhor, durante essa semana, algo novo. Fale com cada um, que eles tenham experiências contigo, que eles escutem o Senhor falar. Chama cada um para um tempo de intimidade, de avivamento, Pai, de oração. O nosso comprometimento de voltar a termos tempo de oração. Oração como corpo de Cristo, como igreja, mas oração íntima, de filho com o Pai. Nós pedimos isso. Vai além de nós, vai além do nosso desejo que ainda parece tão pouco. Vai além de nós. Vivifica a Tua igreja, nos atrai de volta para o Senhor. Esse é o nosso desejo, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os amados podem se assentar. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e aí então nós estaremos à porta para cumprimentar os amados irmãos. Vamos lá.